Bom, então hoje, pessoal, a gente vai terminar essa parte dessa introdução histórico-conceitual, né, que seria a primeira unidade da disciplina, que se prolongou um pouco, né? Mas, como a gente está vendo, né, é um assunto inesgotável, né? Falar um pouco dessa transformação da própria esquizoanálise, né? Pensar aqui como uma transformação estrutural da própria psicanálise, né? Até porque nós estamos pensando aqui a esquizoanálise do ponto de vista da clínica, porque a esquizoanálise sendo pensada do ponto de vista de uma analítica social, ela vai longe, né? Acho que o capítulo que eu pedi para vocês lerem para hoje, que é o micro sociais, políticas e históricas, ou seja, de como a esquizoanálise é uma ferramenta de análise do tecido social. Mas é essa a dificuldade, né, a coisa interessante da esquizoanálise, né, porque ela imanentiza, né, essas problemáticas, como eu falava para vocês no início do curso, da filosofia, da psicologia social e da psicanálise. Tudo fica tão imanente que fica difícil separar uma coisa da outra, né? Agora, a gente vê muito pelos exemplos do texto, né, que são exemplos muito sociais, que remetem muito a uma teoria social, a uma psicologia social, e menos a uma clínica. Então, o que a gente vai tentar fazer hoje aqui é tentar extrair um pouco desse texto alguns apontamentos para pensar clínica no sentido que eu penso a esquizoanálise, né? E aí eu sou bem deleuziano guattariano nesse ponto, né? Eles dizem no Antiédipo que a esquizoanálise é uma psicanálise militante. E é assim que eu penso a clínica esquizoanalítica, como uma psicanálise militante. Que é um tema que, como a gente comentou em algum momento, desculpa abrir uma coisa aqui no computador. Como a gente pensou em outro momento, né? Que é uma temática que Deleuze e Guattari eles dizem que abandonam, né? E de fato faz sentido que eles abandonem o Platôs, né? Mas eles abandonam com aquele capítulo magnífico, né? Que é o capítulo Um Só Vários Lobos, embora o tema da psicanálise, os exemplos psicanalíticos retornem ao longo do Mil Platôs. Então, de vez em quando eles trazem algum tema, o próprio termo psicanálise, por exemplo, no capítulo sobre os devires, né? O devir intenso, o devir animal, eles retomam a psicanálise sempre de uma maneira muito crítica, né? Por exemplo, dizendo que a psicanálise desconheceu os deveres animais no humano, os deveres criança menos, né? Mas os deveres animais sem dúvida. Então a psicanálise vai voltando, né? Mas para pensar a clínica, de fato, né, a gente tem que sempre que voltar ao antiédipo, sempre que é a base, né? Para pensar essa transformação que Deleuze e Guattari fazem na psicanálise, a base é o antiédipo. Então é por isso que, por mais que eu esteja trabalhando aqui textos do Mil Platôs, eu estou sempre voltando aos conceitos do antiédipo para tentar, na medida do possível, mostrar uma certa continuidade do esforço do capitalismo e esquizofrenia 1 e 2. Então, na aula de hoje, eu vou falar da terceira síntese, né? Então, tal como eles apresentam no Antiédipo, que a maneira como Deleuze e Guattari tentam superar o Édipo na psicanálise é justamente mostrando, dando um passo atrás, né? Como eu falava para vocês, mostrando que o Édipo é uma espécie de síntese problemática, né? Porque é uma tentativa de sintetizar o desejo numa figura global, né? Que seria o Édipo, e eles dão um passo atrás mostrando uma teoria pulsional, uma releitura da teoria pulsional, fundada, como a gente viu, nas máquinas desejantes do Guattari e no corpo sem órgãos de Deleuze, no corpo sem órgãos que se inspira em Arthur. E aí eles falam, então, no Antiédipo de três sínteses do desejo. As máquinas desejantes, em primeiro lugar, que, como a gente viu, são as pulsões, né, as diversas pulsões, que nesse sentido não remetem mais a um corpo orgânico, como pensava Freud e Lacan, mas remetem muito mais a um corpo social, a um tecido social, histórico e político que investe o nosso corpo, e inversamente o nosso corpo que investe esse tecido histórico, político, social. Então, seria a primeira síntese do desejo, né, que são as máquinas desejantes. A segunda síntese que a gente viu no encontro passado, que é o corpo sem órgãos, que é uma releitura, né? Daí que é importante, acho que eu esqueci de falar isso, né? O corpo sem órgãos é uma releitura do conceito de pulsão de morte. Mas veja, é uma releitura do conceito de pulsão de morte negando a pulsão de morte, né? Porque quando Lacan diz assim, que a pulsão é uma só, é sempre de morte, o que o Lacan está querendo dizer?
que a intensidade igual a zero da pulsão de morte é de onde emanam as intensidades positivas, digamos assim, das pulsões de vida. Deleuze e Guattari vão dizer algo semelhante. Veja, eu estou falando aqui de problemáticas, né? Problemáticas clínicas, que os autores vão ler com conceitos diferentes. Então, isso é muito importante, né? Porque não basta a gente dizer assim, a pulsão de morte não existe. Porque para entender esse enunciado de Deleuze e Guattari, que a pulsão de morte não existe, a gente tem que primeiro entender qual é a problemática da pulsão de morte em psicanálise e qual é a outra problematização que Deleuze e Guattari fazem. Eu falei aqui nas últimas aulas, né, sobre a questão do instinto de morte. É uma releitura filosófica que o Deleuze tem do conceito de pulsão de morte. Freudiano, né? Então, mas veja, o Lacan ele vai pensar que tudo é pulsão de morte. Deleuze e Guattari vão dizer tudo é pulsão de vida, mas a vida tem essa instância que é a intensidade igual a zero, que é o instinto de morte, que é o corpo sem órgãos. E agora a gente vai ver a terceira síntese, né? A terceira síntese também não deixa de ser uma continuação dessa releitura da teoria pulsional psicanalítica feita por Deleuze e Guattari, porque a gente vai ver que tem uma série de ideias que são da psicanálise, né? Que remete, assim, a meu ver, muito a um certo conceito que a gente falou aqui muito do Peirce, né, que é o conceito de sublimação, que o João Peirce-Schiavon gosta muito, que, por outro lado, Deleuze e Guattari não gostam. Então, Deleuze e Guattari, no Antiédipo, o tempo todo dizem que o desejo não sublima, né, porque o desejo ele é sempre erótico, então ele jamais sublima, embora o Schiavon, né, o Peirce-Schiavon, não vai dizer algo diferente, né, vai dizer que a pulsão, né, ela é sempre erótica, sim, e a subjetivação e a sublimação também é erótica também. Me parece, né, para tentar, assim, se for possível fazer um diálogo entre o Antiédipo e o trabalho do Peirce, seria, a gente poderia pensar o conceito de sublimação tal como apresentado por Freud no texto O Eu e o Isso. Porque o conceito de sublimação na obra freudiana foi um dos conceitos menos trabalhados. O Freud ele tentou escrever um texto sobre a sublimação, que seria um artigo metapsicológico, né, junto com aqueles lá, a pulsão e seus destinos, o inconsciente, o recalque. Ele começou a escrever um texto chamado Sublimação, mas ele abandonou, jogou fora. Porque o Freud via que era um conceito problemático, e o próprio Freud ele foi repensando o conceito de sublimação ao longo da obra dele, e jamais ele deu um ponto final no que ele entendia como conceito de sublimação. No entanto, num dos últimos textos do Freud, quer dizer, não é exatamente um dos últimos, mas é no final da obra do Freud, né, no momento maduro da obra do Freud, já na segunda tópica, né, quando ele escreve O Eu e o Isso, que é de 1923, o Freud ele vai dizer que a sublimação é um processo em 3 etapas, que lembra um pouco o conceito agora que a gente vai apresentar da terceira síntese do desejo. O Freud vai dizer que a sublimação nasce de um desinvestimento nos antigos territórios de desejo, nos antigos territórios eróticos. Então, o desejo para Freud, né, obviamente, é sempre erótico, é sempre sexual, é sempre uma busca pelo prazer, né? Nosso psiquismo é regido pelo princípio de prazer. Então, tudo aquilo que nós criamos e vivemos, os nossos territórios são erogenizados, né? Então, tudo aquilo que nós amamos, nós investimos o nosso desejo. Então, por exemplo, em alguns momentos, como, por exemplo, na morte de alguém, no processo de luto, como a gente comentou em outra aula, a gente perde esses territórios desaparecem. Ou então, por algumas decepções, enfim, os processos da vida, às vezes a gente desinveste algo ou alguém, né? Então, a gente desinveste porque supostamente escolhe ou porque é obrigado, né? Alguma coisa acontece que a gente tem que desinvestir. E aí o Freud diz, esse desinvestimento vai para o eu, porque o desejo tem que investir alguma coisa, né? Então, se você desinveste um objeto ou alguém, esse investimento anterior volta para o eu. Aí o Freud diz, e aí é o segundo momento. Então, o primeiro momento é o desinvestimento. O segundo momento é o reinvestimento, ou a gente poderia dizer, como Deleuze e Guattari, a reterritorialização, sobre o eu, sobre o narcisismo. Então, a gente para de amar o outro para se amar. Veja, nas decepções amorosas,
Isso é o que acontece, né? A gente desinveste alguém, alguma pessoa, e investe em nós mesmos, nosso eu narcísico. E segundo Freud, esse eu narcísico se torna uma espécie de reservatório de libido, e depois esse eu narcísico pleno de libido reinveste, né, um outro objeto, cria, né, investe em outro lugar. Ora, esse processo é bastante simples de desinvestimento objetal, reinvestimento narcísico, e depois um reinvestimento em outro objeto, que você inventa, que você cria, que você descobre, é o que o Freud chama de sublimação, nesse texto Eu e Isso. Estou simplificando bastante, mas vocês podem depois buscar lá no texto o Freud explicando isso com alguns detalhamentos. É muito interessante esse processo triádico, né, que o Freud apresenta, porque tem um aspecto que remete à pulsão de morte, né, que é o aspecto do dizer não, né, de tirar investimento de algo ou alguém, você perder algo, e depois a pulsão de vida reinveste novamente em objetos. Então tem esse aspecto dual, né, da vida e da morte, né? Então perder algo, por exemplo, quando a gente perde alguém mesmo que morre, ou uma decepção amorosa, que é uma espécie de morte também. E aí você desinveste e reinveste no eu, e depois você retira do eu e reinveste nos objetos. Isso lembra também algumas apresentações do Freud sobre a psicose também, né? Quando ele vai dizer, por exemplo, um texto sobre Schreber, que há um investimento narcísico nos fenômenos psicóticos. Há uma inflação do eu, né? O eu fica inflado. E depois, no processo de cura, que é o próprio delírio, né? O delírio é a cura, né? Segundo a psicanálise, o sujeito vai reinvestindo, vai tirando essa libido do eu, inflada, megalomaníaca, e vai reinvestindo novamente os objetos, vai reconstruindo, inclusive, o mundo, né? Essa é a diferença da psicose e da neurose, né? Há uma reconstrução radical do mundo para o psicótico, e o neurótico não. Para dizer em termos deleuze-guattarianos, né, seria que a desterritorialização dos processos neuróticos é relativa, e na psicose, no delírio, é absoluta. Então, você veja, é possível pensar a sublimação de muitas formas. O Percy pensa de uma maneira muito sofisticada, muito interessante, mas a posição de Deleuze-Guattari no antiético é não há sublimação, o desejo é sempre erótico e o delírio ele não precisa passar pela sublimação. Então, veja, são problemáticas distintas, não é que alguém tenha razão, o outro não tem razão. São maneiras diferentes de colocar o problema. Se você coloca os problemas de maneira diferente, você vai encontrar soluções diferentes. E aí cada um vê o que funciona mais, né, para si. Né? O estilo, né, uma série de coisas que fazem mais sentido. Bom, então, a terceira síntese, como eu falei, me parece que tem uma semelhança muito grande com o processo de sublimação, mas não é o processo de sublimação. Então, o processo de sublimação tal como apresentado por Freud no texto Eu e Isso. Né? Então, o que seria essa terceira síntese? Né? O que Deleuze e Guattari chamam de resto ou de subjetivação no antiético. Mas até alguma questão, alguma pergunta? Antes da gente entrar na ideia da terceira síntese? Sim, pode falar, Antônio. Eu lembrei de uma coisa desse texto que a gente estava lendo para essa aula sobre segmentaridade, e tem uma parte no texto, lá mais para o finalzinho, quando eles falam, na verdade, que quando eles estão falando sobre a linha de fuga, se não me engano. Eu queria ter um pouco mais de exatidão para poder falar isso. Mas tem uma hora que eles falam exatamente assim, que não se trata de pulsão de morte, eu acho. E aí eles falam que não há pulsão inerente do desejo, ao desejo, alguma coisa assim. Uhum. E aí isso ficou me fazendo lembrar de quando a gente foi desenvolvendo, né, sobre as pulsões na primeira síntese. Então, no caso, quando eles dizem que não há pulsão inerente ao desejo, eles estão falando dessa pulsão orgânica, que a gente falou agora também, não é? Ou é outra coisa que eles querem dizer? Teremos que ver isso, assim, né? Porque deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu encontro. Ele diz aqui, na página 122, tá? No segundo parágrafo. Não invocamos qualquer pulsão de morte. Não há pulsão interna no desejo, só há agenciamentos. Né?
Então, acho que é nesse sentido que você falou, né? Não há pulsão interna no desejo, né? No sentido orgânico, né? No sentido de que a pulsão tem por fonte o corpo. Me parece que para Deleuze, né? Então, primeiro que eles não falam de pulsão, eles falam de desejo, né? Então, o tempo todo, desde o antiético, eles estão sempre falando de desejo. Raramente eles utilizam a palavra pulsão, muito raro, né? Mas quando Deleuze e Guattari falam de desejo, né? Em psicanálise, quase sempre, ou melhor, nas obras deles, quase sempre eles estão falando de pulsão. Então, é a questão da problemática, como eu falava para vocês, né? A pulsão é um problema, né? Um conceito que remete a uma certa problemática dentro da psicanálise. Quando Deleuze e Guattari falam de desejo, é de pulsão que eles estão tratando, né? Muito mais do que a maneira como a psicanálise pensa o desejo, né? Na medida em que o desejo já é a pulsão que investe linguagem, que investe imagens, né? Ou seja, a pulsão ou real que já está estruturado de uma maneira simbólica imaginária, né? Então, eles continuam dizendo assim, né? O desejo é sempre agenciado. Ele é o que o agenciamento determina que ele seja. Então, é nesse sentido que a gente falava, né? De que o desejo, ele está sempre produzido pela exterioridade das relações. Então, nesse sentido, talvez a gente possa pensar, com Deleuze e Guattari, o conceito, a maneira como Freud apresenta, de que a pulsão tem por fonte o corpo. Mas que corpo é esse? É o corpo orgânico? É o corpo biológico? Não, é o corpo social. Então, se a subjetividade nasce da exterioridade das relações, então é nas relações sociais que a gente vai pensar o desejo. O desejo ele é construído pela exterioridade das relações. E, assim, se a gente for ler o Freud, né, como a gente falou em outras aulas, acho que é isso que está no Freud, né? Quando Freud vai dizer, por exemplo, da pulsão oral, da pulsão anal, da pulsão genital, é sempre uma construção social que se trata, né? Porque a pulsão não é instinto. Então, a maneira como o corpo orgânico goza remete sempre a agenciamentos sociais, ou seja, como a família é estruturada, como a sociedade é organizada, enfim. Mas eu concordo com você, acho que quando eles dizem que a pulsão interna ao desejo, né? Não a pulsão interna ao desejo, é no sentido orgânico, né? Porque eles vão dizer em seguida que o desejo ele é construído por agenciamentos sociais. Bom, então, continuando, mais alguma colocação, mais alguma pergunta? Bom, então, como eu falava para vocês, no antiético, o Deleuze e o Guattari vão falar dessas três sínteses, né? Que para eles é a forma como se supera o édipo, é como se eles pudessem mostrar, evidenciar como o desejo é produzido, mas é produzido em três etapas. Se o desejo ele é uma produção, eles vão mostrar que existem três formas de produção, tal como Marx pensa a produção social. Existe uma uma produção de recursos, né? Uma extração de produtos da natureza, e aí a indústria a fábrica, né, vai manufaturar os produtos extraídos da natureza. Há um registro disso, né, ou melhor, uma distribuição disso. Os produtos, uma vez produzidos em fábricas, eles são distribuídos no mercado, e por fim os produtos são consumidos, né, pelas pessoas, pelos consumidores. Então, da mesma maneira, o desejo, existe uma produção, uma usina do desejo, existe uma forma como o desejo ele é registrado, e existe o consumo do desejo. O desejo ele também é consumido, ele também tem que chegar ao seu fim, a sua consumação. Então, daí que eles utilizam essa imagem marxista para falar do desejo psicanalítico, freudiano, né? O inconsciente é uma usina, o inconsciente é uma fábrica. Então, se o inconsciente é uma usina, uma fábrica, ela extrai, né, do meio social matérias-primas que ele manufatura, né, que são as próprias máquinas desejantes. Ele assenta essas produções desejantes no seu próprio corpo. Né? O seu próprio corpo é o lugar onde... O corpo sem órgãos, né? É o lugar onde essas intensidades correm, são distribuídas, e essas intensidades percorrem o corpo. E, por outro lado, existe alguém ou algo que consome essa produção. E quem consome é o sujeito. Então, o sujeito ele só aparece no final do processo. O sujeito é aquele que consome esses estados intensivos do próprio desejo.
Então, a subjetivação é a finalidade das sínteses. As sínteses do inconsciente têm por finalidade esse sujeito. Mas a finalidade não no sentido teológico, tá? Ou teleológico, né? No sentido de que as coisas vão dar no sujeito. O sujeito é um resto, o sujeito é um efeito. Ele nasce, é uma finalidade. O sujeito tem que dar em algum lugar. A produção tem que dar em algum lugar. Mas não é alguma coisa que está dada de antemão. Muito pelo contrário, o sujeito não vem antes, o sujeito só vem depois. Então, a subjetivação é a finalidade das sínteses, o consumo de estados de vida e a consumação do processo, que produz um resto, o próprio sujeito, que passa ao lado como um efeito, um a posteriori. Então, tem essa expressão em alemão, né, que nachträglich, né, que é a posteriori, né? Então, é uma expressão que se utiliza muito em psicanálise para dizer como é que o sujeito vem sempre depois dos acontecimentos. Então, por exemplo, né, em psicanálise. Quando o sujeito sofre um trauma, um abuso sexual, uma violência, alguma situação traumática, o efeito disso, ou seja, a subjetivação de um trauma, só vem depois. Só vem depois quando tem um efeito de linguagem, quando se nomeia isso, a situação, quando a primeira repetição se dá a partir de uma segunda repetição, quando a segunda repetição repete a primeira. Então, por exemplo, um sujeito sofre um trauma de guerra, situação que o Freud se defrontou lá em 1914, né? Durante a Primeira Guerra Mundial. A pessoa sofre um trauma durante a guerra, né? Vê pessoas morrendo, mas é só quando ela volta na sua vida social costumeira, né? Na sua vida, digamos assim, na paz, que uma série de dificuldades da própria vida cotidiana vão remeter ao trauma. Ou, por exemplo, pesadelos, né? Então, é o pesadelo ou alguma situação complicada da vida normal, da vida costumeira, que vai fazer a pessoa remeter àquela situação de guerra. Então, o trauma tem dois momentos. O momento que ele se instaura e o momento onde ele é representado, onde ele se apresenta. Né? Então, o trauma ele sempre tem um efeito de posteridade, né? É um a posteriori, que é essa expressão que se utiliza na obra freudiana, né? Nachträglich. E é como Deleuze e Guattari vão dizer, né? Então, o sujeito surge como um resto, ele surge depois do próprio processo desejante, né? Que passa pelas máquinas e pelo corpo sem órgãos. Então, a gente pode dizer, né, baseado no Deleuze, no que Deleuze diz no Lógica do Sentido, no Diferença e Repetição, que na verdade ele diz em toda a obra dele, né, mas principalmente em Lógica do Sentido, em Diferença e Repetição, mas ele também vai dizer isso num dos últimos textos dele, que é o Virtual e o Atual, que é o último capítulo de Diálogos, que ele vai dizer, por exemplo, vai falar das individuações impessoais e das subjetivações pré-individuais. Então, a gente pode dizer dessa terceira síntese que o sujeito não existe antes, mas ele é um efeito de individuações impessoais, que seria o corpo sem órgãos, e de subjetivações pré-individuais, que seriam as máquinas desejantes. Então, isso é muito interessante, né? Porque as máquinas desejantes, elas já são, como a gente falou aqui, como as pulsões, elas já são subjetivações, mas são subjetivações ainda pré-individuais. Porque as pulsões ou as máquinas desejantes, elas são dispersas, elas são completamente múltiplas. Então, são subjetivações pré-individuais. Do mesmo modo, o corpo sem órgãos, ele é uma individuação impessoal, porque é um estado zero, é um ovo cósmico, ou estado zero, né, a catatonia, o corpo intensivo, né, de uma matéria informal, por onde as intensidades são percorridas, por onde as intensidades percorrem. Então, uma individuação impessoal, que é a maneira como no texto Virtual e Atual, Deleuze vai falar do processo de virtualização. Então, no texto Virtual e Atual, que é o último texto do Deleuze, junto com o texto Imanência e uma Vida, ele escreveu pouco antes de morrer, ele vai falar sobre o conceito de virtualização e atualização. E ele diz isso, né, que a virtualização é uma individuação, assim como a atualização. Então, o sujeito nasce disso. O sujeito, curiosamente, ele é alguma coisa que vem como um resto desse processo. Desse processo que é, ao mesmo tempo, pré-individual, né, como as máquinas desejantes, e impessoal, que são as máquinas, que é o corpo sem órgãos. Né? Edgar, você levantou a mão?
Teve alguém que levantou a mão aqui. Bom, então vamos continuar. Bom, acontece que esse conceito, né? Então, assim, não teria muito o que dizer sobre esse resto, não, sobre o sujeito, né? De fato, no antiédipo, isso aparece muito rapidamente, né? Eles se centram mais na... Inclusive, quando eles falam da terceira síntese no antiédipo, parece muito com o próprio conceito de corpo sem órgãos, né? Eles citam muito Nietzsche, falam do eterno retorno, citam Klosowski, né? A ideia dos nomes da história em Nietzsche, né? O Nietzsche, quando chega no final da vida e ele tem um processo de enlouquecimento, né? O Nietzsche ele começa a sentir que ele é todos os nomes da história, né? E ele começa a dizer, todos os nomes da história sou eu, né? E isso é muito estratégico para Deleuze e Guattari para dizer isso, né? Que o desejo investe não o nome do pai, mas sim os nomes da história. Não exatamente como um processo de identificação, né? No sentido de dizer assim, sou Gengis Khan, sou Napoleão, sou isso. A questão não é essa. Mas é você se sentir como Gengis Khan. É você se sentir como Napoleão. É você se sentir como Dionísio, como dizia Nietzsche, sentir como Cristo, como o próprio Nietzsche dizia. É você não se identificar, mas sentir como, você fazer com que o seu corpo seja preenchido por esses afetos. Esses afetos do qual essas personagens históricas vivenciaram. Então, veja, são afetos impessoais. É por isso que, na minha leitura, em Mil Platões, isso que Deleuze e Guattari chamam de resto, ou de terceira síntese, a subjetivação, é o devir ou os devires. Porque eles vão dizer, né, no capítulo sobre os devires, né, que o devir não é um processo de identificação. O devir implica sentir, né, implica um eu sinto mais profundo. Ou seja, você sentir no seu corpo afetos impessoais, e por isso que são históricos, né, que dizem respeito a todo mundo, né, qualquer um pode sentir esses afetos. Implica em preencher o seu corpo sem órgãos por essas linhas de desterritorialização. Então, veja, o corpo sem órgãos é o corpo do desejo, é o corpo onde o desejo se inscreve. Mas o corpo vai sendo preenchido por múltiplas linhas, por múltiplos caminhos de intensidade, por múltiplos caminhos de criação. Daí os nomes da história, daí você devir mulher, devir criança, devir animal, devir molécula, daí você se sentir como um índio, daí você se sentir como um negro, daí você se sentir como as minorias, os devires minoritários, né? Então, é o processo de subjetivação, tal como aparece no Mil Platões, né? Então, o que no antiédipo eles vão chamar de devires, né, de subjetivação, é o que em Mil Platões eles vão chamar de devires. Sim, Antônio? Nesse caso, o Deleuze ele fala que o devir é sempre minoritário porque concerne de alguma forma as linhas de fuga? Exatamente. Então, para eles, os devires só existem devires minoritários porque os devires eles sempre fogem do modelo, né? E é interessante isso, né? Porque talvez a gente possa pensar, né, nessa medida, né, que se os devires eles não são um processo de identificação, os processos de identificação justamente têm a ver com isso em psicanálise, né? De você tomar algo ou alguém como um ideal e aí você se identifica com ele, né? Então, é um processo de modelos, né? É exatamente como o Freud diz, né? Por exemplo, no texto A Psicologia das Massas, né? E Análise do Eu. A pulsão pode tomar alguém como modelo, né? Quando a pulsão toma alguém como modelo, é o processo de identificação. Daí toda a questão da psicologia das massas, né? De você se identificar com um líder, um chefe de um bando, de uma massa, que no fundo é sempre o pai, né? Como Freud vai dizer. A psicologia das massas para Freud é uma coisa bastante edipiana, né? E, de certa maneira, Deleuze e Guattari não vão discordar completamente dessa posição freudiana. Mas os devires não. Os devires têm a ver com um processo que não é um processo de identificação, porque é justamente não tomar algo ou alguém como modelo, mas buscar traçar os próprios caminhos, né? Por isso que a questão não é ser Gengis Khan, não é ser Napoleão, mas é sentir como Gengis Khan, sentir como Napoleão.
Então, veja, a questão dos devires, da desterritorialização e a máquina de guerra remetem, são problemáticas bastante próximas, né? Então, se em Platôs a subjetivação torna-se o devir, ou os devires, as linhas de desterritorialização, elas implicam mudanças no agentamento, né? Então, é aí que é o ponto para a gente pular para o texto de hoje, né? Que é o micropolítica e segmentaridade. O fato de que o desejo e o agentamento estão sempre mudando. Então, é necessário consumar os processos, é necessário que os processos cheguem à sua consumação, é necessário que os processos cheguem ao seu fim. Então, os processos não podem, o desejo não tem por finalidade ficar caindo, recaindo em si próprio, né? Uma redundância, né? Um processo que não tem fim. Não, o processo tem que ter fim. Tem que ter um consumo, tem que ter uma consumação. Isso implica mudanças, daí o processo recomeça, daí a síntese recomeça. Mais alguma questão, pessoal? Sobre isso? Márcio, eu queria... Assim mesmo. Sim, Luciano. Posso falar? Uhum. São duas dúvidas muito simples, assim. Eu posso entender a subjetivação pré-individual como uma subjetivação sem sujeito? É isso? Uhum. É isso, tá. Sim. E, no caso dos devires, né, que você falou, que não se trata de ser Gengis Khan ou de ser Napoleão, mas de sentir como, tá? Então, o devir, ele é sempre da ordem da fabulação, porque, de fato, eu não sei o que é sentir como Napoleão, o que é sentir como Gengis Khan, mas eu posso fabular a respeito. Uhum. E é nesse sentido da fabulação que existe, que essa fabulação que garante a multiplicidade, que é tão característica aí das ideias do Deleuze e do Guattari. Uhum. Esse conceito de fabulação é do Bergson, né? Uhum. O Bergson apresenta esse conceito no texto dele, As Duas Fontes da Moral e da Religião, que é o último livro dele, que ele vai falar sobre... que tem um aspecto negativo, né? A fabulação tem um aspecto positivo, né? Então, o Bergson vai falar das religiões estáticas, né? É um processo mitológico, né? Um processo de criação de dogmas, né? Todo um processo de fabulação que as religiões têm para dar sentido para a vida, né? Deleuze gosta muito desse conceito de fabulação porque remete muito a essa ideia psicanalítica e psiquiátrica do delírio, né? Porque é uma espécie de reconstrução social e de criação dos sócios, né? Criação do desejo, criação dos sócios. Então você fabula, né? De como a vida deu início, o que a vida é, para onde a vida vai, né? Enfim. Então tem um aspecto, digamos, duro, né? Que o Bergson vai dizer das religiões estáticas e da moral estática também, o dever, as sociedades estáticas também. E tem um aspecto que remete ao aspecto criador, né? Que tem a ver até com essa questão da linha de fuga, né? Que o Bergson vai chamar de religiões dinâmicas, né? De uma moral dinâmica, que para a nossa nomenclatura mais próxima de Spinoza seria a ética, né? O que o Bergson chama de moral aberta é o que o Deleuze, né, a partir do Spinoza, vai chamar de ética, né? Então, a moral aberta, ou a religião aberta, a religião dinâmica, é aquela que cria novos valores, né? Para falar como Nietzsche, né? Aquela que implica uma reconstrução social, novas formas de desejar, e em vez de simplesmente reinvestir nas velhas formas fechadas, né? Para produzir uma vida fechada e uma vida determinada. Então, Deleuze gosta desse conceito de fabulação, que ele retoma em algumas entrevistas, alguns textos, né? Que me parece que é o conceito de delírio, tal como eles apresentam no Antiédipo. É o processo de criação do desejo e criação da sociedade, né? De criação do social. O Bergson vai mostrar, né, que a fabulação tem muito a ver com o impulso vital, né? Tem a ver com o processo da própria vida, né, de criar territórios, de criar formas de vida, né? Criativas, né? Porque o próprio do impulso vital é ser criativo, né? De criar novas formas.
Mas eu perdi um pouco a sua pergunta, Luciana. Foi sobre a relação da fabulação com... Eu perguntei se eu posso entender o devir como uma fabulação. Uhum. Uma vez que eu não sei o que significa exatamente sentir como Napoleão, mas eu posso fabular a respeito. Eu posso delirar a respeito. Exatamente, né? Então, assim como o Gengis Khan, né, ele cria uma máquina de guerra, né, e produz uma outra forma de desejar, né, e de viver também, as estepes, né, o nomadismo, né, da mesma maneira você pode delirar e fabular isso, né, no sentido de... E é curioso, né, como é que Deleuze fabulava essas coisas parado no mesmo lugar. Como é que Deleuze se desterritorializava parado, né, como é que ele nomadizava no mesmo lugar, né? É exatamente isso, né? Então, prazer de fabulação. É por isso que o Deleuze vai dizer que o lugar onde a gente pode fabular, delirar, é a escrita, né? É a literatura, né? É a literatura que... Tudo é uma questão de vida, e por isso é uma questão de literatura, né? É uma questão de escritas, né? Daí que ele vai falar muito das linhas de vida, né? Então, as linhas de vida são linhas literárias também. São formas de escrever, seja no papel, né? Escrever... mas também de escrever na vida, né? De escrever no próprio corpo, né? Você tem que lembrar disso, né? Que o corpo sem órgãos é o lugar onde o desejo se inscreve. Mas esse corpo, esse lugar onde o desejo se inscreve, é o nosso próprio corpo. Isso é muito interessante, né? Então, são linhas de escrita, mas a gente escreve no nosso próprio corpo, né? E também no corpo social. Sim, Antônio. Márcia, aproveitando que a gente falou sobre isso agora, né, sobre Deleuze, a literatura e sobre essa escrita também, dessa forma, tem uma coisa que me pegou algumas aulas atrás, que foi quando a gente estava falando sobre a questão da interpretação e do uso. Acho que foi na aula sobre a primeira síntese, as máquinas. E a gente falou sobre a metáfora, ser um falso problema, né, como o desejo ele é literal, sobre aquela questão de que quando não existe mais um referencial anterior, né, um referencial prévio, então a gente está trabalhando pautado nessa literalidade. E aí eu fiquei pensando em perguntar, tanto na escrita, não necessariamente literária, mas também até no próprio trabalho com a fala, com os enunciados e com o discurso, sem pensar, de certa forma, pensando, na verdade, na literalidade, né? E aí isso, na minha cabeça, faz pensar numa espécie de queda da metáfora, assim. Então, não se trata de metáfora em momento algum, tanto no discurso quanto na escrita. E eu fiquei tentando articular como que seria isso, né? E aí me vem a questão da diferença entre a interpretação e o uso, né? Como se você não interpretasse mais um significado que estaria oculto por trás daquilo. Não é como se, quando você escreve ou quando você diz, não é que você esteja querendo dizer uma outra coisa que teoricamente está por trás, mas isso teoricamente, né, a forma que você diria certa coisa, ou que você escreveria certa coisa, seria, na verdade, a forma que você conseguiu encontrar de conectar algumas coisas para conseguir exprimir uma potência, alguma coisa a partir disso, né? Organizar de alguma forma através daquele enunciado, que não seria mais, então, uma metáfora. E aí é isso mesmo, uma viagem, eu fiquei pensando muito sobre essa questão da metáfora depois. Eu acho que é por aí sim, né? A questão do uso, né? O uso e experimentação, né? Porque quando a gente usa algo, né? A gente experimenta. Então, quando se usa, quando se experimenta, né? Intensidades, né? Passam, né? Nesse uso e uma coisa se produz, tá? O Deleuze vai dizer assim, né? Não é que o cérebro funciona... quando você faz um pensamento literal, né, um uso literal do pensamento, né, tem um texto do Zurabishvili. O Zurabishvili talvez seja o comentador de Deleuze que mais falou sobre a questão da literalidade, né, mais discutiu sobre a literalidade, né. O vocabulário do Deleuze dele começa sobre uma discussão sobre a literalidade, né. Ele tem um livro, inclusive, que só tem em francês, né, que se chama sobre arte e literalidade em Deleuze, né. Ele discute muito sobre essa ideia da literalidade, o Zurabishvili, e ele vai dizer que a literalidade,
quando você diz assim, o cérebro é uma árvore. Então, você junta cérebro e árvore. Agora, quando você diz cérebro, o cérebro é uma erva. Então, veja, são dois regimes diferentes de literalidade. Quando você junta cérebro e árvore, você começa a pensar o cérebro como um funcionamento arborescente. E isso funciona. Funciona perfeitamente. Por exemplo, Descartes vai dizer isso, né, que o conhecimento é como uma árvore. É a árvore do conhecimento, que o Descartes fala no discurso do método. Só que se você pensa, como Deleuze e Guattari vão propor no rizoma, né, na introdução de Mil Platões, que o conhecimento opera como um rizoma, né, que o cérebro é uma erva, então você junta o termo cérebro com o termo erva, ou grama, ou rizoma, o efeito é outro, porque você começa a pensar o cérebro de uma outra forma. E, ao mesmo tempo, a grama também, porque você vai pensar a grama como um sistema de pensamento também. Você vai pensar como é que a grama se conecta, como é que ela sente, né? Isso é o regime da literalidade, né? E por isso que a literalidade, esse pensamento literal, né, tem a ver com a leitura, por um lado, e com a escrita, por outro, com a literatura. A literalidade não é a literatura. A literalidade é uma maneira de um funcionamento maquínico da vida, né? Ou seja, o fato de que a vida não tem natureza, o próprio da natureza é ser contra a natureza, ou seja, é ser contra a naturalização. O próprio da natureza é o artifício, eles vão dizer. Então, se a natureza é artificiosa, então ela vai se conectar de maneiras insuspeitas, novas, e vai ter efeitos surpreendentes, né? Esse é o regime da literalidade. Então, o regime da literalidade, que rompe com uma ideia de metáfora, que filosoficamente vai retomar lá Aristóteles, né, quando Aristóteles vai falar de uma tábua de categorias, e vai falar de um analogado principal, que é a categoria de substância, vai sendo a partir de outras, ou seja, toda uma ideia hierarquizada, né, de pensamento, que existe um referente principal, né, do qual os outros são como comparações ou aproximações. O regime literal é um regime rizomático, onde não há mais centro de arborescência, onde todas as coisas podem se conectar com qualquer outra, e é um regime de uso, é isso, um regime de experimentação, onde o que vai se produzir a partir desse agenciamento não se sabe. Então é por isso que, para Deleuze e Guattari, o regime da literalidade é onde o pensamento pode nascer, e é por isso que o delírio ele é literal, e o delírio, né, dá a entender ou a conhecer o próprio desejo. O desejo funciona literalmente. Daí que não faz o menor sentido numa clínica que se inspira em Deleuze e Guattari, numa clínica psicanalítica que se repensa a partir de Deleuze e Guattari, que o analista fique tentando corrigir o analisante, né? Assim, no sentido de que, não é isso, né? Não faz o menor sentido, porque se o paciente diz que ele é um cão, que ele é um pássaro, que ele é isso ou que ele é aquilo, tudo aquilo que o analista escuta é como um sonho. A vida de vigília é como um sonho. E o sonho é regime literal, o sonho é regime esquizofrênico, né? No sonho tudo pode acontecer, como na vida também. Então o analista ele não tem que corrigir absolutamente nada. Pelo contrário, ele tem que acompanhar o que o próprio paciente traz, as experimentações do próprio desejo, e ver como é que aquilo funciona. E nem sempre funciona muito bem, é claro, né? Então a gente vai tentando mostrar para a pessoa assim, olha, será que isso funciona bem? Será que isso funciona mal? Como é que isso está funcionando? Né? Quais os efeitos disso? Então, não é porque o desejo tem um regime literal que a gente vai dizer que é tudo bom, né? Então tem o bom e tem o ruim, né? Então, pensar além do bem e do mal, como vai dizer Nietzsche, Deleuze, não é pensar além do bom e do ruim. O desejo também produz monstruosidades, produz muitas coisas ruins, né? O texto Micropolítica e Segmentariedade já determina nesse sentido. Agora, o regime da literalidade é um regime para além de bem e mal, não há dúvida. Bom, vamos avançar um pouquinho. Alguém quer mais falar mais alguma coisa? Sim, Queria Wayne. falar. Eu Pode fiquei falar. pensando, né, nessa coisa da literalidade. Tem muito isso nas práticas artísticas, né? E aí eu fiquei pensando se isso tem como se inserir numa clínica. Como se inseriria isso, sabe? Nesse sentido que você falou, da arte, né? A vida de alguém, né, é como um sonho. Se a gente começar na clínica
tratar tudo que a pessoa traz, ou que ela vivencia num regime de vigília, como um sonho, a gente vai ver que a vida é uma grande arte, é um processo artístico meio louco mesmo, assim. Por mais que as pessoas possam trazer significações dominantes, né, possam trazer Édipo, e trazem muito Édipo também, né, a gente escuta muito Édipo na clínica, é inevitável, né, a gente escuta muito as significações dominantes. A gente vai avançar um pouco nesse sentido, né, Wayne, a gente vai ver um pouco sobre, falando das 3 linhas, né, como Deleuze e Guattari falam, né. Então, por mais que as pessoas tragam linhas duras, por exemplo, situações muito edipianas, significações bastante hegemônicas, endurecimentos, coisas sempre escapam. Coisas escapam o tempo todo. E as formações do inconsciente é justamente a tentativa de cartografar aquilo que foge e escapa. E é nesse processo complexo que se dá uma produção propriamente artística, né? A vida é a própria arte, nesse sentido de Deleuze e Guattari. Então, escutar alguém como se escuta mesmo uma obra de arte. Isso não é metáfora, isso é literal mesmo, né? E aí, não nos cabe julgar a produção. É uma coisa, arte contemporânea, arte moderna. Não há modelo, né? Então, não há modelo do qual as produções artísticas podem representar. Se não há modelo, logo, não há metáfora. Só há literalidade, porque não há modelo, não há padrão. Então, cada um está construindo a sua vida. Agora, que as pessoas se apeguem a modelos é fato. As pessoas se apegam a modelos. E justamente sofrem por isso. Sofrem porque elas tentam se apegar a modelos. É como na arte, né? O artista tenta criar, mas frequentemente ele cai em clichês. E de onde vem os clichês? Vem do mercado? O que o mercado da arte está querendo agora, né? É o que a senhora Lee Honig fala muito sobre a cafetinagem do capital, né? Então, o que o capital quer agora? O artista vai lá e se cafetina. Ele produz o que o mercado está querendo. Da mesma maneira, todos nós nos cafetinamos também. A gente se vende para o que a sociedade deseja, né? A gente vende a nossa própria produção para aquilo que é mais consumido socialmente. Agora, o analista, né, a meu ver, essas considerações têm que vir depois, no processo analítico, porque não faz sentido que o analista perceba coisas se o analisante não percebe. Então, por exemplo, esses processos de cafetinagem, de endurecimentos, que o analista vai ouvir também, frequentemente o analisante não vai perceber. E é nesse sentido que o analista intervém, para fazer com que aquilo que ele está percebendo faça sentido para o analisante, porque às vezes não faz também. Então, o analista tem que devolver para o analisante o que ele está percebendo. Processo de endurecimento, de cafetinagem, processos de clichês, processos onde a pessoa se escraviza por metáforas e modelos e padrões. E o analista tem que devolver isso, é a sua função. Mesmo que o paciente possa não gostar, mesmo que o paciente abandone a análise, né? Que ele tem total liberdade sempre de fazer, mas ele tem que fazer. Então, nesse sentido, tem uma relação agonística também na relação de análise, né? Inevitavelmente. Mas eu penso que sim, é sempre uma produção artística, sempre. Uma estética de si, né, no sentido que o Foucault dizia. Então, indo muito rápido, pessoal, então, no antiédipo, né, eles tentam sair do édipo para pensar a síntese do inconsciente, como eu falei. Máquinas desejantes, corpo sem órgãos e subjetivação. Que são releituras, como eu falava para vocês, do circuito pulsional. Releituras da problemática das pulsões em psicanálise, mas que são totalmente reformuladas por Deleuze e Guattari. Em Mil Platôs, a problemática muda um pouco, né? Eles vão falar não tanto de 3 sínteses do inconsciente, mas eles vão falar de agenciamento, seus 4 componentes. Então, as coisas mudam um pouco de figura, que, tentando assim, simplificar, seria mais ou menos assim. Deleuze e Guattari no Mil Platôs, eles vão dar uma ênfase maior para essa dimensão social histórica do desejo. É isso, eles vão dialogar menos com a psicanálise e mais com a teoria social. É por isso que eles vão falar que o desejo ele é agenciado, que é uma ideia que já está lá no antiético. Só que eles vão pensar de uma maneira diferente, porque tem uma questão no Mil Platôs, importante, que é a retomada da problemática da linguagem, que foi meio que abandonada no antiédipo, que é uma problemática que o Deleuze construiu no Lógica do Sentido, dialogando com Lacan, dialogando com Lewis Carroll, dialogando com o estoicismo. Então, a problemática da linguagem meio que sumiu no antiédipo,
para virar a linguagem do inconsciente, do isso, do corpo sem órgãos, e depois a teoria dos incorporais retorna. O que para nós, né, psicanalistas, é muito interessante, porque é evidente, né, a psicanálise é uma cura pela fala. Então, uma teoria mais robusta da linguagem é fundamental para nós. E daí, né, pensar a clínica de Deleuze e Guattari, então pensar o antiédipo com o livro anterior, que é Lógica do Sentido, e o livro posterior, que é Mioplatose, é essencial. Pensar uma teoria da linguagem. Então, no Mioplatose, eles vão falar que o agensamento ele tem 4 componentes, sendo que o agensamento mesmo, ele tem 2 faces. Eles vão dizer, numa face, ele é composto por corpos, eles vão falar de agenciamento maquínico de corpos, e do outro, ele é feito de incorporais, que eles vão chamar de agenciamento coletivo de enunciação. Então, a natureza é feita de corpos incorporais. É a teoria dos estoicos que está em Lógica do Sentido. A ideia, tentando simplificar, é a ideia assim, de que, para os estoicos, né, tudo é feito de corpos, e os corpos, eles se misturam o tempo todo. Nessa mistura dos corpos entre si, existem efeitos, ou seja, acontecimentos. Esses acontecimentos não são exatamente corpos, eles são incorporais. Eles são efeitos da mistura de corpos. Então, por exemplo, o efeito do calor sobre os objetos é o ressecamento. Então, o calor faz com que as moléculas de água evaporem. Então, as moléculas líquidas se tornam vapor. Então, uma mistura de corpos aí. Calor que entra na água e faz com que as moléculas de água fiquem mais rarefeitas e virem vapor. Então, veja, uma mudança dos corpos. Mas o efeito ou o acontecimento que se dá aí, ele não é corpóreo, é a vaporização. A vaporização, ele não é um corpo, ele é um acontecimento de corpo. Ele é um efeito que se dá na superfície dos corpos. Ele é um acontecimento. Então, Deleuze, no Lógica do Sentido, e até o último texto dele, que é Imanência e uma Vida, ele vai pensar essa teoria do acontecimento, que não é corporal. O acontecimento ele é extracorpóreo. Mas, embora seja incorporal, ele se diz dos corpos. Ele passa pelos corpos. Então, é um paradoxo mesmo, né? É por isso que eles vão dizer que Lógica do Sentido é o livro dos paradoxos. Então, como é que o corpo produz alguma coisa que não é corpo? E como é que alguma coisa que é incorpórea se encarna na superfície dos corpos? Então, isso interessa muito a Deleuze na época, porque ele está dialogando muito com a psicanálise e com o Lacan, né? Ele vai dizer, né, que Lógica do Sentido é um romance lógico e psicanalítico. E isso é muito importante para a psicanálise, né? Porque nos processos de subjetivação a gente vê o tempo todo nomeações, é a linguagem operando. Quando a gente ganha um nome, quando a gente é xingado, né, a gente vê muito nessas situações de bullying de escola, adolescente, né? Enfim, a gente sofre muito basicamente pela linguagem, né? Basta ver as discussões que a gente tem hoje em dia no WhatsApp, né? As pessoas têm uma discussão no WhatsApp e ficam sofrendo dias, semanas, meses, né? O consultório hoje em dia está cheio de brigas que se dão em WhatsApp, em rede social. O que é isso? É efeito de linguagem, né? Porque aquilo que a gente lê no WhatsApp não é corpo. Aquilo é incorpóreo. Então, as pessoas sofrem e vivem por meio de efeitos de linguagem. Então, assim, é uma coisa que, infelizmente, muitos deleuzianos, inclusive quando vão pensar a clínica, querendo fazer uma crítica rasa e rápida à psicanálise, vão abandonar toda uma discussão sobre a linguagem. E eu fico pensando como é que você faz a clínica sem pensar na linguagem, né? Sem pensar como é que a linguagem opera, né? Bom, Deleuze tem toda uma discussão robusta, complexa sobre isso, né? Tanto em Mil Platôs quanto no Lógica do Sentido, mas também em outras obras dele. Então, no Mil Platôs, eles vão retomar essa ideia. Então, eles vão dizer que uma sociedade não é feita apenas de pedras, não é feita apenas de matéria, ou como Deleuze vai dizer no livro do Foucault, não é feita apenas de visibilidade, não é feita apenas do visível, de luz que ilumina os corpos, de materialidade. É feito também de linguagem, é também feito de dizeres, é também feito de incorporais. Então, uma sociedade é feita de uma maneira como os incorporais circulam uma dada sociedade. Essa é a problemática dos estoicos, né? Os estoicos, eles falavam que a filosofia é como um ovo.
cuja gema é a ética, a clara é a física e a casca é a lógica. Então, a casca é a lógica, é a teoria dos incorporais. E a clara é a física dos corpos. Mas o núcleo, a gema, é a ética. E a ética é feito desses dois níveis, né? É como o Deleuze vai pensar a teoria Foucaultiana no livro Foucault. Ele vai dizer que Foucault tem 3 níveis. O nível exterior é a arqueologia, é a teoria da linguagem, a teoria ou melhor, da visibilidade e da linguagem. A clara é a microfísica do poder, é o poder, e o núcleo é a subjetivação, é a ética. É uma visão, Deleuze adora essa coisa do ovo, né? O tempo todo ele diz, né? O universo inteiro é um ovo, o corpo sem órgãos é um ovo, né? E essa é uma ideia do estoicismo, né? Que a filosofia inteira é um ovo, né? Cujo núcleo é a ética, a clara é a física e a casca é a lógica. Então, em Mil Platões eles vão dizer isso, né? Que uma sociedade é feita de corpos, agenciamento maquínico de corpos e agenciamento coletivo de enunciação. É saber também como é que os discursos circulam, né? Como é que os discursos são produzidos, circulam, como é que eles funcionam numa dada sociedade. Bom, se um agenciamento é feito de corpos incorporais, as relações complexas entre corpos incorporais produzem territórios ou territorialidades. Então, as territorialidades são feitas ao mesmo tempo por corpos incorporais, agenciados. Então, o agenciamento entre corpos incorporais produzem territórios. Mas, ao mesmo tempo, os territórios eles estão sempre fugindo. Existe uma dinâmica que faz os territórios fugirem, que é o quarto aspecto. Aqui tem um número 5, tá? Sempre problemas com números, né? Então, são as linhas de desterritorialização. Então, são esses 4 aspectos do agenciamento. Enfim, meio estranho aqui, mas é isso. Então, são as linhas de desterritorialização. Então, o agenciamento está sempre fugindo, né? Ele tem uma dinâmica própria. Deleuze vai dizer, né? Uma sociedade ele não se contradiz, ela foge por todos os lados. Então, os corpos incorporais, ao mesmo tempo, produzem linhas de territorialidade, mas também produzem linhas de desterritorialização, que é a mudança de agenciamento, a abertura para as máquinas abstratas. As máquinas abstratas é um conceito complexo no Mil Platões, que eu não vou entrar aqui, é muito filosófico, me parece, assim, muito... Eles vão dizer que a máquina abstrata ela não distingue linguagem e matéria. Os corpos incorporais na máquina abstrata são indistinguíveis. Eles chegam a dizer que na máquina abstrata só é feito linhas de luz, linhas de fogo, né? Linhas de intensidade, lembra até o Heráclito, né? Então, não vou entrar nisso aqui. É uma coisa bastante complexa a ideia da máquina abstrata, que remete um pouco à ideia da linha de fuga, né? Então, são linhas que tornam indistintas os corpos incorporais. Mas não vou entrar aqui, até porque Deleuze e Guattari tem muitos conceitos, né? Não dá para falar de todos, pelo menos não aqui. Então, eu queria apresentar só um pequeno quadro para falar um pouco sobre as mudanças conceituais do antiético no Mil Platões, só para a gente avançar para o texto de hoje do Micropolítica e Segmentalidade. Então, há uma transformação conceitual no antiético e do antiético para o Mil Platões, né? Ou também acrescentei aqui o Diálogos, né, que é um texto que a gente viu, né? Então, no Antiéticos, eles falam de máquinas desejantes, que eles chamam de produção de produção. No Diálogos do Mil Platões, eles já vão falar de agenciamentos concretos, como eu falava, que é tanto de coletivo de enunciação quanto maquínico de corpos. No Antiético, eles falam de corpo sem órgãos, que retorna em Mil Platões. O corpo sem órgãos se mantém como conceito, mas a maneira de ser apresentado varia um pouco. Por isso que eles vão também chamar o corpo sem órgãos de máquina abstrata. Em outros textos, eles chamam também de regime de signos, em outros momentos eles chamam de pragmática, porque o corpo sem órgãos ele tem que ser produzido, né? Ele é todo um pragmatismo, né? Daí um conceito que o Peirce gosta muito, né, no pragmatismo pulsional, de corpo sem órgãos, que ele vai remeter à pulsão, né? Uma outra problemática que o Peirce apresenta no livro dele. No Antiédipo, o Deleuze e o Guattari falam de subjetivação como resto, né, como falei, que é uma ideia que eu não mencionei aqui, mas é importante mencionar, que vem do Bataille, né, do Georges Bataille, e que o Lacan gostava muito, né?
O Lacan se apropria de muitos conceitos do Georges Bataille no pensamento dele. Ele gostava tanto do Bataille que ele casou com a mulher do Bataille, né? Ele gostava muito de se apropriar dos conceitos do Bataille. Ele casou com a Sylvie, foi o grande amor da vida do Lacan, foi a ex-mulher do Bataille. Mas em vários outros conceitos ele gostava, inclusive o conceito de resto, né? O Lacan ele vai pegar o conceito de resto em Bataille para pensar o real. Então, o real lacaniano é muito influenciado pelo resto batailliano. Então, a subjetivação resto, que é o que Deleuze e Guattari chamam de produção de consumo, consumação, é o que, como eu falava para vocês, o que vai aparecer nos diálogos e no Mil Platões, chama o conceito de devir ou de linhas de desterritorialização. Então, apenas um quadro, tá, pessoal? Uma forma de tentar organizar um pouco os termos, né? Porque, de fato, uma das dificuldades de Deleuze e Guattari é a multiplicação de termos, né? Então, eles têm muitos conceitos, os conceitos às vezes mudam, mas o mais importante, como eu falava para vocês, é tentar entender a problemática que os conceitos remetem. Porque se a gente não entende o problema que o conceito remete, o conceito perde o sentido e vira uma palavra mágica. Como, aliás, também, infelizmente, é muito comum, né, na academia e também entre os deleuzianos, né? Utilizar os conceitos como palavras mágicas, confundindo a palavra com conceito. As palavras não são conceitos. O conceito tem a ver com um operador, né? O conceito não é só uma palavra, é uma palavra que opera. E como vai dizer Deleuze e Guattari no que é filosofia, os conceitos nunca são solitários, eles remetem a outros conceitos. Então, quando você usa um conceito, ele sempre remete a um outro. Daí, ele esboça toda uma problemática. Aí ele começa a operar e funcionar, né? Sim, Edgar. Putz, eu quero pescar essa pergunta agora. Eu sei que talvez fuja um pouco, mas pode ser uma resposta simples. Devir e linhas de desterritorialização tá no mesmo quadro aqui no Mil Platôs, porque essa linha de desterritorialização esquiva desse território, dessa desterritorialização. Faz sentido isso? Essa associação? Edgar, eu tive um pouco de dificuldade para escutar, porque deu uns cortes aqui, acho que para os outros também, né? Cortou um pouco o Ai, som. Desculpa. Mas pelo Talvez... que eu entendi, você está querendo dizer que o devir são as linhas de desterritorialização porque mudam um agenciamento, um regime de desejo, é isso? Sim, mas no sentido de uma aliança com uma outra força, né? Com uma aliança, uma conexão com alguma outra força, né? E tem essa caracterização, assim, nesse sentido. Claro, com certeza. É por isso que os devires, né? Como a gente falava, né, na questão da subjetivação, né? Ou do resto, né? Não é um processo de identificação. Então é isso. Quando eu leio a história de Gengis Khan ou de Napoleão, eu não tenho como, né? Como a gente está falando com o Luciano, eu não tenho como ser Napoleão, né? Eu não vivi aquele corpo naquela época, com aquelas pessoas, com aquelas alianças. Mas quando eu leio a história de Napoleão ou de Gengis Khan e eu associo um processo de associação, como na psicanálise, associação livre mesmo, né? Quando eu associo aqueles dramas, toda aquela problemática daqueles personagens históricos com problemáticas que eu vivo hoje, então é uma conexão na diferença, heterogênese. Então aí alguma coisa acontece, alguma coisa... é como um curto-circuito, se dá uma mudança aí. E aí um processo desejante, vital, se transforma. Alguma coisa nova se dá aí, né? Isso pode se dar tanto na leitura de um livro, né? Então é por isso que a literatura nos abre, né, para outros agenciamentos, como se dá em experimentações mesmo, né? Assim, experimentações políticas, né? Processo de injustiça, né? Por isso que o Deleuze e Guattari dizia que os deveres minoritários têm a ver com sofrer opressão, né? Por isso que, assim, se você é do modelo, se você está preso ao modelo, você nunca sofreu nenhum tipo de opressão, fica muito difícil você devir, né? Porque você está, de fato, como se diz hoje, com razão, num lugar de modelo de privilégio, né? Então, você está numa bolha de proteção. Agora, quando você começa a sofrer processos de discriminação, processos de violência, processos de preconceito, né? Aí você começa a devir mesmo, né? Assim, você começa a se conectar à vida, né, com realidades outras, né? E aí você começa a sentir como um cão, você começa a sentir como um rato,
né? Todos os devires minoritários, né? As populações que sofrem violência, né? Se sentem como... tem a ver com o animal, né? Isso é muito interessante isso, né? A maneira como as mulheres foram tratadas durante milênios, né? A maneira como os negros são tratados, os indígenas são tratados, as populações minoritárias são tratadas como animais, né? O Agami vai falar de vida nua, né? Zoé, vida animal, né? Então, o processo de opressão, né, faz você se conectar com devires outros. Você fala, não, me sinto como um animal. Mas é nessa conexão com o animal que, inclusive, vem a força de mudança, de não sofrer mais a violência, de resistir à opressão e, de, obviamente, de transformar o tecido social, de transformar a si próprio, de não mais aceitar a opressão. Vem a força do animal que diz não, né? Como diz o Nietzsche, o leão, né? O leão que só tem a capacidade de dizer não, mas é um sagrado não, né? É no deserto que o camelo se torna leão, e o leão diz não. Ele não pode dizer ainda o sim, ele ainda não cria valores, mas ele pode dizer não aos velhos valores. É um devir animal mesmo, né? É o devir da opressão, né? Todas as populações minoritárias, quando dizem não, eles são leão, né? As mulheres, os homossexuais, os negros, os indígenas, né? Para esboçar o quê? Como diz Fanon, né? Uma outra humanidade, né? Uma outra criação. Enfim, delirei um pouco aqui, mas uma aula é um pouco isso. Associação livre. Mais alguma coisa, pessoal? Podemos avançar mais um pouco para a gente entrar no texto sobre micropolítica? Desapareceu aí para vocês Desapareceu e voltou. Voltou, né? Então, eu queria discutir com vocês, né, nesses 30 minutos que temos ainda, tentar trazer um pouco o texto micropolítica e segmentaridade para pensar a clínica psicanalítica, né? Porque, bom, é a minha última aula mesmo expositiva aqui, né? Na semana que vem a gente já vai começar os seminários, né? Bom, então eu pensei de discutir um pouco esses textos do micropolítica e segmentaridade, trazendo um pouco a discussão para a clínica psicanalítica também. Embora eu tenha falado muito de psicanálise nesse curso, né? Trazer algumas conexões com a psicanálise, né? Então, eu trouxe como alguns números, algumas teses, né? E vou tentar ser, na medida do possível, breve sobre isso, né? Bom, a primeira coisa que eu já mencionei aqui é que, para Deleuze, né, que ele se inspira em Hume, no David Hume, na filosofia, que foi um dos primeiros autores que ele leu, é que, para Deleuze, a subjetividade é produzida na exterioridade das relações. Então, essa é a primeira coisa interessante para pensar, porque é nessa questão da exterioridade das relações em que a gente percebe que o sujeito ele não é interior a nada. E nem exterior, porque exterior ainda é um contraposto ao interior. Então, quando a gente fala exterioridade das relações, é isso, assim, na superfície dos corpos, no entre. Então, o sujeito, a subjetividade é produzida aqui, no entre. Então, como eu falava, corpos, agenciamento maquínico de corpos, né? Matérias, né? Que se acoplam e os acontecimentos que se dão na superfície dos corpos, os incorporais. Então, é a exterioridade das relações, onde o sujeito se produz. Então, como eu falava, né, no ponto 2, as relações dos corpos remetem a agenciamentos. Como eu falava, né? Agenciamentos, pode ser o capitalismo, a feudalidade, podem ser os agenciamentos indígenas, né, sociedades primitivas, enfim. Aí temos que cartografar qual agenciamento a gente está falando. Então, a gente falava, por exemplo, aqui de maioria e minoria, né? Então, se você vai cartografar, por exemplo, a produção de subjetividade de alguém que mora numa favela, é um agenciamento completamente diferente de uma pessoa que mora num bairro de elite. Totalmente diferente. Então, agenciamentos. A produção social. Então, as relações dos corpos remetem a agenciamentos, que é o regime da produção social, e também a corpos sem órgãos, que é a produção desejante. Porque isso é até interessante no Mil Platôs, né? Como é que eles vão falar muito de corpos sem órgãos, que é a maneira deles voltarem à produção desejante, né? Então, agenciamentos e corpos sem órgãos, né? O agenciamento produz o desejo, na mesma medida em que a prática produz um corpo sem órgãos. Então, é aquela ideia do antiético, né? O desejo, ao mesmo tempo, ele é produção social e produção desejante. O desejo é produzido pela sociedade, mas, ao mesmo tempo, o desejo é produzido por nós mesmos. Na nossa própria prática, na prática de si. Então, nós somos produzidos pela sociedade, mas, ao mesmo tempo, nós nos produzimos. E, ao nos produzir, nós mudamos a sociedade.
Se vocês tiverem qualquer questão, tá, pessoal? É só colocar. Estou tentando ir rápido, porque eu acho que algumas coisas aqui a gente já falou bastante, né? Tá? Mas se vocês tiverem qualquer questão, podem colocar. Tá? Qualquer comentário, pergunta. Então, é isso, né? Esse é o paradoxo do desejo. Ao mesmo tempo que nós somos produzidos por um agenciamento, pela sociedade, mas ao mesmo tempo nos produzimos, e ao nos produzir, produzimos, né? Transformamos, ou às vezes reproduzimos a própria sociedade. Esse agenciamento e essa prática de si, o agenciamento social do corpo sem órgãos, remetem a 3 linhas de vida, como vamos dizer Deleuze e Guattari. Linhas de segmentaridade dura, linhas flexíveis e linhas de fuga. O capítulo anterior a esse que a gente leu, o Micropolítica e Segmentariedade, eles também retomam a ideia das 3 linhas, só que eu discutindo isso na literatura. É um capítulo muito bonito, que se chama 3 Novelas, ou O que se passou. É um capítulo muito interessante, que em muitos sentidos ele é até mais fácil do que esse capítulo de Micropolítica e Segmentariedade. Mas eu preferi sugerir esse porque o final desse capítulo fala de temáticas muito clínicas, né, que nos interessam bastante, sobre os 4 perigos das linhas de fuga. Né? É um tema clínico fundamental para a esquizoanálise. Né? Então, são as 3 linhas, né, que o Deleuze e o Guattari falam, né? Linhas de segmentariedade dura, linhas flexíveis e linhas de fuga. Não? Então, a própria ideia de linha implica essa ideia de literalidade, né? E que, ao mesmo tempo, de algo que se escreve. Então, a vida vai se escrevendo, né? São processos que vão se produzindo um após o outro e remetendo a conjuntos. Né? Então, a linha de segmentariedade dura tem a ver com isso, né? Binarismos, organizações, dentro e fora. Então, eles vão dar 1000 exemplos, né? Eles vão dar os exemplos de sociedades indígenas, mas, sobretudo, eles vão dar exemplo da nossa sociedade, de tipo estatal, né? Linhas de segmentariedade dura, classe social, linha de segmentariedade dura. Sexo, gênero, linha de segmentariedade dura. Raça, linha de segmentariedade dura. Ter emprego, não ter emprego, enfim, CPF, identidade, tudo isso são linhas de segmentariedade, linhas duras. Linhas que traçam um contorno entre o dentro e o fora, o que passa e o que não passa. Eles também falam de linhas flexíveis, né? E eles citam novamente sociedades primitivas, onde eles vão dizer que essas linhas supostamente duras, nas sociedades primitivas, remetem muito mais a regime de práticas. Isso é muito interessante, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na Judith Butler, no livro dela Problemas de Gênero, a gente vê isso, né? Que inicialmente o sistema sexo-gênero parece uma linha de segmentaridade dura, que a sociedade vive do gênero, o gênero é uma maneira de organizar a sociedade, de explorar os corpos, né? É um tema que o filósofo Paul Preciado vai dizer, né? Que todos nós somos trabalhadores do sexo. E, nesse sentido, obviamente, as mulheres são muito mais exploradas nesse regime de sexo-gênero. Veja, a linha de segmentaridade dura. No entanto, a Judith Butler vai mostrar que o sistema sexo-gênero é um problema de performatividade. Ou seja, tem muito mais a ver com formas como você se exprime e como você é reconhecido na sociedade. Então, veja, aí ela já mostra uma linha flexível. Como é que o sistema sexo-gênero é uma linha flexível, que tem a ver com processos de quantificação. Quantificações de feminilidade, quantificações de masculinidade. O Paul Preciado brinca com isso no livro deles, Testo Junkie, né? Que é um livro muito esquizoanalítico, né? Que cita muito a Solly Rony, que cita muito Deleuze e Guattari, né? O Testo Junkie do Paul Preciado é um livro fantástico para pensar a questão do gênero dentro da esquizoanálise, né? Então, mas isso já tem na Butler, lá no Problema de Gênero, né? Então, quando uma mulher se veste de homem e faz aquela performance da drag king, né? Então, evidencia que o sistema de sexo-gênero ele é muito fluido. Se você começa a performar a masculinidade, você é reconhecido como masculino. Você é visto como masculino. Tem um texto do Pierre Clastres, né, que ilustra muito bem isso que o Deleuze e Guattari falam, né, de que as linhas de segmentariedade dura nas sociedades primitivas, no fundo, elas são flexíveis, que é um texto do Pierre Clastres que se chama O Arco e o Cesto, que, se eu não me engano, está no A Sociedade contra o Estado. Que o Pierre Clastres fala de uma experiência, né, acho que foi um dado etnográfico que ele viu numa tribo do Paraguai, em que nessa tribo, que eu não lembro qual era a etnia,
Os homens, eles usam um símbolo, né? Que é o arco e flecha, porque todos os homens são caçadores, e as mulheres usam o cesto que elas colocam na cabeça e onde elas colhem frutas. Então, toda mulher é coletora, todo homem é caçador. Obviamente, quando você chega na vida adulta, na puberdade, as meninas são ensinadas a colher frutos. E os meninos são ensinados a caçar. Mas veja, ensinado. Então, veja, o sistema de sexo-gênero não é biológico. Nunca foi, aliás, né? Nem nas cidades primitivas, nem entre os indígenas. Então, você tem que aprender a usar o cesto para ser mulher e tem que aprender a usar o arco. E quem não é bom colhendo? E quem não é bom caçando? Aí tem um caso assim, de 2 homens que não usam bem o arco. E aí eles são tratados como mulher. Esses que não souberam usar o arco têm que usar o cesto. Então, os homens que não usam arco usam o cesto. E desses 2 homens que usam o cesto, um deles se submete ao fato de que ele vira uma mulher e ele começa a ter relações com os homens, né? Segundo nossa cultura, mas não é bem isso, né? Seria um homossexual, ele vira, né? Mas não é bem isso, né? Porque é muito diferente. Ele vira uma mulher mesmo, né? O Pierre Clastre fala, né? A analidade, inclusive, o ânus é chamado de um nome de feminino para vagina. Agora, um outro homem, ele recusa isso. Ele não aceita bem usar o cesto, não aceita bem se tornar mulher. E ele fica numa posição muito ambígua, né? Querendo ser homem, mas colocado como mulher na tribo. É um texto muito interessante para evidenciar isso, que o sistema sexo-gênero nas sociedades primitivas ele é flexível. A nossa sociedade estatal é que transformou o sistema de sexo-gênero em algo duro. Mas aí vem a Judith Butler para mostrar que o sistema de sexo-gênero ele sempre foi fluido. Ele é um problema de ação, de performatividade, de repetição. De tanto repetir, isso vai sendo gerado efeitos do todo social, né? Efeitos mesmo de atos de fala, né? Que são percebidos pelos outros como fluxos quanta, né? Como diz Deleuze e Guattari, de feminilidade ou de masculinidade. Então, é um regime flexível. A nossa sociedade ocidental, moderna, estatal, é que ela é muito endurecida, mas as sociedades antigas elas são bem mais flexíveis. E as linhas de fuga, né? As linhas de fuga, né? Elas remetem mais a um regime intensivo, um regime que, como diria Deleuze, só pode ser sentido ou só pode ser pensado. É por isso que quando Deleuze e Guattari falam das linhas de fuga, é inevitável que a gente perceba aí que a gente adentra numa atmosfera filosófica, é uma coisa mais cósmica mesmo e abstrata, né? Altamente abstrato a linha de fuga. É um plano de imanência, né? Altamente abstrato, mas que ao mesmo tempo esse altamente abstrato é profundamente concreto, é onde a vida vive, é onde a vida intensa pulsa. Porque as linhas de fuga têm a ver com o desejo no seu processo de criação, né? É o desejo que ainda não tem forma. Ele é pura força, né? Pura ação. Então, assim, pensando nesse diálogo que a gente fez com a Judith Butler, né? A Judith Butler vai dizer na conclusão do Problema de Gênero que, assim, a Judith Butler é uma autora pós-estruturalista, né? Então, assim como Lacan é estruturalista e também pós-estruturalista, porque o último Lacan já tenta romper as estruturas, e Deleuze e Guattari é a mesma coisa, e Foucault também, né, porque é uma geração que nasce no estruturalismo e rompe com o estruturalismo, o que é próprio do pós-estruturalismo, como a Judith Butler, é pensar a ideia da ação. Porque pela ação, as estruturas são transformadas. Então, as estruturas são como que as linhas duras, e as linhas de fuga é a ação, é a prática. É a ação e prática que transformam as estruturas, que transformam as linhas duras. A Judith Butler, na conclusão de Problema de Gênero, ela vai dizer que é necessário nós pensarmos a subjetividade a partir do conceito de ação e pensar a própria atividade como subjetividade. Veja, isso parece simples, mas isso tem consequências muito radicais. Pensar o sujeito como ação e como atividade significa pensar um sujeito sem nenhum tipo de substancialidade. É um sujeito sem substância.
É por isso que a Judith Butler vai criticar as teorias feministas que, na opinião dela, ainda são muito substanciais, ainda são muito substancialistas. Elas ainda querem pensar uma essência do feminino, uma natureza do feminino. Quando a Judith Butler vai dizer, não, a verdadeira forma de pensar um feminismo contemporâneo é pensar que o próprio feminino é construído pela ação. É um processo de performance, de performatividade, que não se reduz a performance, né? Então, veja, é um sujeito que se torna a própria ação, e uma ação que produz o sujeito. Então, veja, é muito Deleuze-Guattariano isso, né? Então, os autores pós-estruturalistas, eles conversam entre si bastante, né? Então, não só porque eles se leem, mas porque eles remetem a uma mesma problemática histórica, né? Como diria Deleuze, é um ar do tempo. É um espírito do tempo, não no sentido hegeliano, mas no sentido de um espírito de acoplamentos que estão aí de uma época, né? Com seus próprios acontecimentos, né? É um ar do tempo. O nosso ar do tempo, ele, sem dúvida, ele é pós-estrutural. Ele remete ao problema da ação e da atividade. Então, a linha de fuga é uma linha de pura ação, pura atividade. É por isso que me parece que o João Pesce-Schiavon faz no livro dele é pensar uma psicanálise radicalmente pós-estrutural que, na opinião dele, remonta ao conceito de pulsão. Porque a pulsão para o Peirce, no fundo, se a gente pudesse resumir todo o livro do Peirce numa palavra, seria prática. É o que está no título, né? Então, ação, né? Então, o sujeito não nasce pronto, ele tem que se constituir na sua ação. Afirmação, né? Uma firme ação. Uma ação que não renuncia ao seu próprio processo, né? Como dizia Lacan, né? Um desejo que não renuncia ao seu próprio processo. Que se afirma e segue o seu próprio caminho, né? Bom, então avançando, né, no ponto 6. A clínica psicanalítica, né, que se inspira em Deleuze e Guattari, implica essa escuta musical dessas linhas. Aí que tem um caráter artístico, né, como a Wayne tinha perguntado, que implica que o analista escute de maneira meio musical essas linhas, né? É uma escuta musical, é a música de uma vida, né? E como é isso, né? Quais são os tons isso? Qual é a precipitação? Qual é o tom? Qual é a rapidez? Qual é a lentidão, né? As pessoas são muito diversas, né? É por isso que tem alguns casos clínicos que são mais difíceis, né? Outros são mais fáceis, outros são mais divertidos, outros são mais tristes. É a vida, né? É a vida das pessoas. E os processos são diferentes, as músicas são diferentes. Então, a clínica implica uma escuta musical dessas linhas de vida. E o analista ele vai acompanhando isso. O Guattari fala sobre isso no texto de semana que vem, né? Que é possível uma interpretação na esquizoanálise, mas uma interpretação no sentido musical, né? Então, não é interpretação no sentido metafórico, que um desejo remete a um desejo mais profundo. Não, não é isso. É que é acompanhar a música de uma vida, né? Então, as linhas que nos delimitam dão contornos, né? Que são as linhas duras. Então, escutar essas linhas. O Deleuze e o Guattari vão dizer, as linhas duras, elas não são ruins, elas são linhas de vida. A gente precisa dessas linhas, inclusive. Então, as linhas que nos delimitam e dão contornos, nós precisamos delas. Elas também são linhas de vida. As linhas flexíveis e fluidas, por onde as certezas vacilam. E é importante também que as certezas vacilem, porque se as certezas não vacilarem, a vida não continua, porque a vida é a criação. E a linha de fuga criadora, né, com suas destruições ativas, né? Então, as linhas de fugas, elas são profundamente destruidoras. É por isso que Deleuze e Guattari vão falar que a linha de fuga produzem o quê? Máquinas de guerra. Então, tem um caráter destrutivo nisso, mas é uma destruição ativa e não reativa. Então, tem um caráter impiedoso, né? Forte, né? Nas linhas de fuga, e por isso mortal, né? Então, veja, não é uma pulsão de morte, porque não é a destruição que é visada, o que se visa é a criação. Mas para se criar, frequentemente temos que romper com o velho. Então, a destruição, a guerra não é visada, não é o que vem em primeiro lugar. O que vem em primeiro lugar é a criação, é a afirmação. Mas para criar e se afirmar, é necessário romper com o velho. Aí vem a destruição. Então é uma destruição ativa e não reativa. Mas também tem perigos nisso, como a gente vai ver. Então as formações do inconsciente, né, que para a psicanálise são os sonhos, os lapsos, os xistes, as piadas, né? Os lapsos são os esquecimentos, né? Os xistes, os atos falhos, né? Quero dizer uma coisa, digo outra. Os sintomas também, e as produções sublimatórias, que são as produções artísticas, remetem a linhas de fuga criadoras.
Então, um sujeito inconsciente que se esboça nos contornos do eu superior. Porque, veja, para a psicanálise, o eu superior, ele faz parte das linhas duras, né? Então, o eu superior são linhas imaginárias, simbólico-imaginárias, né? O eu, né, a identificação com certas imagens ideais que você tem, e o superior com internalização de estruturas simbólicas, né? Idealizações, lei, né? Tudo isso que a gente internaliza. Então, é a linha dura, né? O eu, a estrutura do eu, do super-eu, são linhas duras. Então, as formações do inconsciente é aquilo que rompe com a certeza do eu e do super-eu. Então, todas as formações do inconsciente remetem a essas linhas de fuga criadoras. Mas eu digo mais, tá, pessoal? Todas elas. Todas elas. Inclusive os sintomas. Porque a gente tende, às vezes, numa visão um pouco moralista, a criticar as sintomatologias como se fossem ruins. Mas veja, isso é um traço moral que nós temos, eu diria até mais, um traço médico, medicalizante que a gente tem. Freud já chamava isso de furor sanandis, né? Esse furor que nós temos de curar os outros. Né? A cura é o próprio processo, a cura é o cuidado com a vida. Né? A cura não é tirar a pessoa de um lugar para colocar num modelozinho de saúde. Né? Isso é uma pequena saúde. Né? O Nietzsche chamava de grande saúde esse processo de autoconstrução de si. Ou como a gente falava na aula passada, né? De tornar-se a si próprio, tornar-se a si mesmo. Né? Então, o sintoma, ele é uma formação do inconsciente. O sintoma já é o esboço de uma vida desconhecida, que ainda vai nascer. Né? Então, isso, né, o isso, né, que é o real, funciona literalmente, ele foge por toda parte. O isso, né, está sempre fugindo. Então, o que a gente vê na clínica, né, tal como Deleuze mostra no texto, é uma tensão entre as linhas duras simbólico-imaginárias e as linhas de fuga reais. Então, as linhas duras, por um lado, né, as linhas do eu e do super-eu, as linhas simbólico-imaginárias, e ali, as linhas de fuga do isso, do real. Então, é dessa tensão entre as linhas de fuga reais, do isso, e as linhas duras, simbólico-imaginárias do eu e do super-eu de um lado, é dessa tensão que surge as formações do inconsciente, que são linhas flexíveis. Né? É dessa tensão entre as linhas de fuga e as linhas duras que surge a linha flexível. Então, o Lacan vai dizer, né, que as formações do inconsciente são básculas, né, como um basculhante, um fechado, encerrado, se abre e alguma coisa passa. Então, nós somos duros, mas a formação do inconsciente é uma abertura por onde alguma coisa passa. E essa coisa que passa é uma mensagem. É uma mensagem que tem que ser decifrada. Como uma música que tem que ser acompanhada para saber qual modo de vida está se expressando naquela música. Então, são aberturas da vida, aberturas do inconsciente que são aberturas de vida, de uma vida desconhecida. Onde uma vida imanente, impessoal e singular fala. Então, esse é o grande choque que vem na clínica psicanalítica, desde Freud, desde a escuta das histéricas. Há sempre uma clivagem, né? Parece que nós somos dois. Então, Anne, é a questão, né? O sintoma, ele remete às duas coisas, né? O sintoma remete tanto para uma linha de fuga, quanto para uma linha dura, né? Porque o sintoma é a luta. As sintomatologias são verdadeiras lutas e batalhas da vida. Onde uma linha de fuga tenta se esboçar e se choca contra o muro, né? Então, a histérica, né, a histérica do tempo do Freud, né, é um pouco isso, é uma formação de compromisso, vai dizer o Freud, entre o inconsciente e a consciência, ou entre a linha de fuga e a linha dura. É por isso que os sintomas, eles são ambíguos, eles remetem aos dois lados. É por isso que é claro que a clínica psicanalítica tem que dissolver sintomas, mas não no sentido porque o sintoma seja ruim, porque o sintoma, ele já é o esboço de uma linha de fuga. Ele tem que dissolver sintomas para que se crie outra coisa. Então, nesse sentido, faz o que o Percy diz da sublimação, faz algum sentido, né? A grande questão é se os processos sublimatórios também não são processos sintomáticos, né? O Deleuze e Guattari, essa é a consideração que eu poderia fazer ao trabalho do Percy, né? A arte, por exemplo, a arte é sintomatologia, vai dizer Deleuze, né? A literatura é sintomatologia. Então, a sintomatologia de modos de vida, uma cartografia de modos de vida. Então é isso, né? Será que a gente acaba com sintomas? Será que a gente não produz novos sintomas? Novas cartografias, novos sinais? Então, o
sintoma é sempre ambíguo, mas remete às duas listas, está entre a dureza da linha estratificada, né, e a beleza da linha de fuga que está se esboçando ali. Então, há no horizonte uma desterritorialização absoluta disso, do real. Então, o real, é a linha de fuga, é a desterritorialização absoluta, mas que se flexibiliza nas formações do inconsciente, que são verdadeiros materiais de elaboração, de remodelação do eu. Então, é por isso que a clínica psicanalítica precisa desses materiais, os sonhos, os xixos, os atos falhos, né, que são verdadeiros materiais de elaboração, para que o eu possa, então, pensar de outra forma, né? A gente chama isso de associação livre, que remete muito ao problema da literalidade, como a gente falava em Deleuze, né? A associação livre é isso, né? Não tem termo privilegiado. Você associa livremente, é como um rizoma, vai indo, vai crescendo. É uma associação que não tem limite. Não tem começo, não tem fim. Cresce pelo meio, né? E as formações do inconsciente são verdadeiros nós de arborescência, mas que, ao mesmo tempo, cartografam um processo rizomático de associação livre, ou de recriação subjetiva, né? São materiais no sentido artístico mesmo, né? Que o artista, que é o próprio analisante, com auxílio do analista, utiliza para se repensar, né? É por isso que as formações do inconsciente, eles só operam de fato na clínica, operam no sentido artístico, né? Então, o divã, o consultório, é uma espécie de ateliê, né? Onde a gente pega esses materiais e tenta trabalhá-los, né, para remodelar o sujeito. Então, para concluir, pessoal, que já está na nossa hora, né, o inconsciente ou o desejo, ele opera sempre investindo no campo social, né? Ou seja, as linhas de fuga, né? O desejo ele vai produzindo, vai fazendo o agenciamento social fugir. É a própria sociedade que foge quando a gente deseja, né? Diferente do eu que investe seus interesses no campo social, as linhas duras, né? A gente fala muito isso no antiético, né? Que temos que distinguir os investimentos inconscientes de desejo e os investimentos pré-conscientes de interesse. O eu é que tem interesses. O inconsciente, o real, isso tem desejo, né? São investimentos de desejo. É por isso que uma pessoa pode ser, do ponto de vista do eu, dos seus interesses de esquerda, mas do ponto de vista desejante, ela ser uma pessoa reacionária e até fascista. Os microfascismos inconscientes. Então, temos que perceber essa diferença dos regimes, né? A pessoa, do ponto de vista da representação social, ela pode ser revolucionária, mas ela pode ser uma fascista do ponto de vista dos interesses, dos investimentos de desejo, né? E inversamente também. É complexo e ambíguo, e é nessa ambiguidade que a clínica caminha, né? Tentando discernir. Então, mas ambas as linhas, tanto do eu, de interesse, quanto as linhas do inconsciente, do desejo, são linhas de vida, e comportam perigos. Não, então, se o desejo investe sempre uma paisagem, todo o social é construído pelo desejo, e todo desejo investe o mundo. Então, todo desejo cria o mundo, né? E aí o Deleuze e o Guattari falam de 4 perigos, né? 4 perigos, né? Que é o medo, a clareza, o poder e o grande desgosto. Que eles dizem, né? Que são os perigos da própria linha de fuga. A linha de fuga cai nesses perigos, né? O medo é justamente o medo da desterritorialização, o medo de morrer, né? O medo de se perder, o medo da loucura, todos os medos, né? O medo da transformação, o medo da mudança. E a gente sempre se defronta com isso, né? É interessante que a palavra medo, né, no alemão é angústia, Angst, né? Então, que é um conceito muito importante para a psicanálise, angústia, né? E angústia remete ao real. E o real, como a gente está vendo, são as próprias linhas de fuga, né? Então, o real, ele implica essa angústia. O real produz angústia, produz medo. E é o medo de se perder, né? O medo de morrer, o medo de enlouquecer, o medo da destruição, né? Mas o próprio medo é um perigo, né? O medo de ficar preso no próprio medo, o medo de não encarar o processo, o medo de não seguir. O perigo subsequente é quando você segue e supera o medo, né? Que é a clareza, né? Que, como diz Deleuze, vem as micropercepções inconscientes. Isso todo mundo já sofreu, né? Quem já fez faculdade de psicologia sabe disso, né? Você começa a estudar psicologia e começa a achar que você está entendendo a si e os outros, né? São as micropercepções, né? As percepções moleculares. Ou quando você usa uma droga, né? E começa a ter micropercepções e fala, pô, tô sacando tudo, tô vendo tudo, tô analisando as pessoas. Mas existe um perigo nisso,
que é como diz o Deleuze e o Guattari, é você reproduzir na escala micro, na escala molecular, todos os problemas da escala molar. Microfascismos, microautoritarismos, microédipos. Então, você sai do papai e mamãe, mas você reproduz micropapais e micromamães, microautoritarismos, né? Essa própria ideia de querer analisar os outros, né, que é muito típico de estudantes na psicologia, é uma coisa autoritária, né? Bastante autoritária, né? Achar que você sabe do desejo do outro, né? Achar que você sabe, a própria ideia de achar que a gente sabe alguma coisa já é uma ideia bastante problemática, né? É o perigo da clareza, né? É o perigo das linhas de fuga e das linhas, né? São 4 perigos das linhas de fuga, né? Então, quando supera o medo, vem a clareza, que é um perigo. É por isso que a luz precisa sempre da sombra também, né? A clareza precisa sempre de um pouco de obscuridade, né? Mas sim, a linha de fuga traz clareza, sim, mas há um perigo nisso. Em terceiro lugar, o poder, né? O poder é quando você percebe o poder que tanto as linhas duras quanto as linhas de fuga conferem. Então é isso, né? Micropercepções. O Deleuze e o Guattari vão dizer, né? Todo tirano precisa dessas micropercepções também. É o poder, né? Desejo pelo poder, que vai gerar, né, o desejo de fascismo, né? Então o poder é um grande perigo também, que leva para o quarto perigo, que é o grande desgosto, né? Que eles chamam de paixão de abolição, que é o perigo, basicamente, de você fazer da linha de fuga uma destruição, somente destruição. Porque, como eu falei, a linha de fuga é uma destruição ativa, porque é necessário destruir, ou, como a gente falou em outra aula, desconstruir o velho para poder criar o novo. Agora, quando você toma a destruição como um fim em si próprio, quando a máquina de guerra toma a guerra como fim em si próprio, esse é o grande perigo, a paixão de abolição, o grande desgosto. Que Deleuze e Guattari vão remeter ao fascismo, aos micros e macros fascistas, aos movimentos fascistas. E, obviamente, ao fascismo em nós, né? Que é aquilo que a esquizoanálise tenta o tempo todo desbaratar. O fascismo em nós, o fascismo entre nós, né? Os microfascismos inconscientes. Bom, peço desculpas por ter ido muito rápido e de maneira muito sumária, tá, nesse final, mas é que, como eu falei, o tempo é sempre curto e sempre insuficiente. Bom, pessoal, alguém quer falar alguma coisa para concluir? Algum comentário? Alguma pergunta? Bem rápido, tá? Porque eu só tenho 2 ou 3 minutos. Já passamos da hora, inclusive. Bom, então, pessoal, então são apenas algumas questões, né, que eu trouxe aqui para pensar uma escuta analítica, né? Pensar isso, né? Pensar essa psicanálise militante, que é a própria esquizoanálise, né? Pensar o inconsciente como um inconsciente político, né? E pensar a política como um problema de desejo. Bom, mas aí nas aulas dos professores a gente vai poder aprofundar isso, né? E é importante também porque vocês vão ver outras maneiras de pensar isso na psicanálise, né? Outras perspectivas, outros estilos de pensar isso. E também a gente vai poder aprofundar um pouco tudo isso que a gente viu nessas aulas nos seminários nas próximas 2 semanas, tá bom? Então, valeu, pessoal. Até semana que vem, então. Valeu, Obrigado, Márcio. professor. Obrigado pela aula. Foi ótimo. Tchau, gente. Valeu. Bom fim de semana.